Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, mesmo eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, demoro uma coroa a trocar. Esse momento da palavra de Deus, Mateus capítulo de número 16. Eu quero falar nessa manhã a partir do versículo de número 13. Mateus capítulo de número 16, a partir do número 13. A palavra que eu tenho para os nossos corações nessa manhã, ela fala a respeito de que nós precisamos tomar a cruz e seguir, né, o próprio Jesus dizendo isso aos seus discípulos. E chegando Jesus à parte da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Preste atenção nessa palavra que eu sei que ela vai falar contigo nessa manhã. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou uns dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, o que dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado também nos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse o que ele era Jesus Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar os seus discípulos. Deixa eu acompanhar aqui, versículo de número 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e a padecer muitas coisas dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-se à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome-se a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Vamos ficar por aqui. Amados, a palavra que Deus nos traz nessa manhã é uma palavra direcionada em que nós precisamos de entender tudo que nós estamos vivendo. Ou melhor,
Às vezes não precisamos nem de entender. Às vezes não precisamos nem de procurar entender, porque se nós for procurar entender todas as coisas, o que vai acontecer é que vamos correr o risco de ficarmos aí desconectados daquilo que nós deveríamos estar atentos. Nós deveríamos estar atentos quanto à nossa santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus, ela nos adverte a isso, a buscar. O próprio Paulo, ele diz nas suas escrituras que ele ia rumo à soberana santificação em Cristo, porque sem ela ninguém verá ao Senhor. Então nós precisamos de fazer isso. Em meio à nossa jornada, muitas coisas irão tirar-nos do foco. Quando nós queremos conquistar, quando nós estamos buscando alguma coisa, às vezes nós passamos por isso. As coisas acabam parecendo que não têm condições de serem realizadas. E nós deixamos que as tribulações, os problemas, as situações adversas, elas nos tirem o foco. Quantas pessoas elas queriam estar neste país? Quantas pessoas tentaram e não conseguiram chegar? Pessoas que morreram no caminho. Mas quantos talvez poderiam estar aqui, mas não tentaram porque acharam muito difícil, muito complicado? Então as circunstâncias, as coisas, elas acabam às vezes para alguns têm um tipo de comportamento, outros têm outros. Veja que a partir de Mateus capítulo de número 13, estou dizendo uma coisa, mas para chegar a outra, para te dizer aquilo que nós estamos falando agora, a respeito de que eu falava no início dessa programação, as personalidades variáveis. Isso tem nos deixado, às vezes, tristes, por personalidades variáveis. E veja que aqui a partir do versículo de número 3 de Mateus capítulo de número 16, nós vamos ver essas personalidades. Olha o que eles achavam de Jesus. E chegando Jesus à parte da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, um João Batista, outros Elias, e outros a Jeremias, e outros um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, o que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre a pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que deles desligares na terra será desligado no céu. Então mandou seus discípulos que ninguém dissesse que ele era Jesus. Amados, o que Jesus está fazendo, está direcionando para os discípulos aqui, é para que os discípulos não ficassem como os outros, variados, em pensando quem era Jesus. Você sabia que nos tempos de hoje nós vivemos este questionamento? Existem pessoas que ainda estão perguntando, existem pessoas que ainda questionam quem é Jesus e o que ele faz e por que ele permite, por que ele deixou acontecer, por que ele não faz. Amados, nós aprendemos desde o primeiro milagre de Jesus, ali nas bodas de Caná da Galileia. Nós vemos que havia acabado o vinho. E quando acabou o vinho, eles começaram a correr atrás de Jesus, porque a festa, acabou o vinho, acabou a alegria, acabou a festa, estava perdendo a alegria. O vinho, sinônimo do vinho, o entendimento do vinho ali, estava identificando a alegria daquela festa, daquela boda, havia acabado. Às vezes a alegria, ela acaba na vida das pessoas. E as pessoas recorrem a Jesus para que a alegria ela volte novamente. Mas veja que nessa passagem a palavra de Deus diz que Jesus ele repreende, Jesus
Ele repreende a sua própria mãe. Porque ele diz para sua mãe: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Amados, então vejamos que as pessoas às vezes recorrem a Jesus nestes momentos, mas elas não conhecem quem é Jesus. O texto de Mateus, capítulo de número 16, ele está especificando isso. E olha, Simão Pedro, ele traz uma resposta de quem é Jesus. E eles disseram, uns a João Batista, outros a Elias. Olha a comparação destes homens, olha a comparação dos outros. Nós vivemos num tempo de hoje que uns dizem que é uma força maior. Outros dizem que é uma estrela. Outros dizem que é um anjo. Outros dizem várias expressões. Mas veja o que Simão Barjonas ele diz. Ele diz assim. E eles disseram, João Batista, e disseram em voz, o que pensa? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, entendam uma coisa. O que acabou de acontecer, estava acontecendo aqui com Pedro. Pedro chegou na posição, Pedro chegou naquilo que Jesus ele queria. Pedro chegou no ponto. Olha, você lembra da época em que você talvez fazia a sua escola, né, começava ali os seus estudos e que às vezes o professor ele questionava uma pergunta e você tinha resposta para aquela pergunta e você acertava aquela pergunta? E por que isso acontecia? Porque você estava preparado, você estava buscando uma excelência, você estava procurando um entendimento daquela matéria. Quando nós vemos aqui a situação que Pedro rapidamente, então lembrando a nossa figura de quando estávamos na escola, hoje aqui nós vemos aqui através dessa palavra, os discípulos também estavam na escola porque Jesus estava ensinando os discípulos e no meio dos 12 discípulos Pedro abre rapidamente a sua boca e diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, assim como a professora ficava satisfeita de algum aluno responder a resposta do jeito que ela queria, Jesus ele encontra essa satisfação aqui neste momento porque alguém do meio dos 12 entendeu quem era Jesus. Alguém do meio dos 12 não estava variando naquilo que os outros estavam falando, naquilo que os outros estavam pensando, mas alguém do meio dos 12 disse, não, tu és o Filho do Deus vivo. Talvez você tenha questionado e você tenha falado, não, mas eu não aguento mais essa vida. Seria melhor que Deus me tirasse, que Deus me lançasse fora desta vida. Amado, a vida é perfeita. Deus preparou tudo, Deus fez tudo, entregou na mão do homem. A vida é perfeita, mas agora a forma que você conduz a vida é que é errada. E o fato de você ainda não saber quem é Jesus, isso também atrapalha na qualidade da sua vida. O que eu amo nessa passagem é que Simão Pedro, depois de toda a resposta, e veja que a forma em que Deus ele passa para Simão, para Pedro, e o que eu gosto aqui é quando Jesus ele diz para Pedro que ele é rocha. Pois digo-vos que tu és Pedro, versículo de número 18. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus. Presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso aqui. Talvez se você tiver com a sua mentalidade tão focada no mundo, você vai pensar que Jesus estava escondendo. Talvez você vai pensar que Jesus estava fazendo alguma coisa errada. Olha, ele estava escondendo. Ele não queria que ninguém soubesse.
Sabe por que Jesus estava dizendo aqui que para que os discípulos não dissessem a ninguém quem ele era? É porque Jesus estava querendo que acontecesse com as outras pessoas o mesmo que aconteceu com Pedro. Que a carne, que o sangue não revelasse, mas que o Espírito revelasse. Nós conhecemos e servimos a Deus. Não é porque alguém chegou e falou, olha, existe um Deus. Existe Jesus que morreu na cruz do Calvário. E você precisa de adorar, você precisa de buscar este Deus. Nós conhecemos a Deus pela revelação do Espírito Santo de Deus. A intimidade. E essa intimidade ela só pode ser buscada quando eu me deixo, eu me abandono este mundo, eu largo, eu não deixo que as coisas do mundo sejam a primícia na minha vida. A coisa está ficando boa e o tempo está indo, 5 horas e 52 minutos. Olha o que Pedro estava recebendo, olha o que a igreja estava recebendo. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Existe uma conexão, existe uma conexão. E não é eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que está dizendo, existe uma conexão entre o céu e a terra. Quando nós falamos em oração, tem muita gente que já não está mais dando crédito para a oração. Tem muita gente achando que a oração, isso aí é balela, isso aí não faz nada. É porque você ainda não nasceu de novo. É porque você ainda não conhece Jesus. Porque aqui a palavra está dizendo que tudo que for ligar na terra será ligado no céu. Eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será também ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será também desligado nos céus. Aí você consegue explicação para tudo na Bíblia. Aí você diz assim para mim, pastor, mas aí você está falando isso aí, mas Jesus estava falando isso aí, é com Pedro. Aí você acha que Pedro foi e a chave ficou com quem? Você acha que fechou tudo? É seu pensamento? Já que você levou para esse, você pode ir também para outro pensamento. Ficou fechado o acesso. Na verdade, vamos levar isso aqui para você entender que eu não quero te deixar confuso. Vamos entender então que não vou levar para esse lado não. Vamos aqui, Jesus, quando ele veio, Jesus quando ele ressuscitou, né, Jesus trouxe o tempo da graça. Jesus trouxe então, vamos dizer que essa chave estava com ele, porque até a chave do inferno está sobre as mãos dele. O diabo ele não tem a chave do inferno. Até a chave das trevas está sobre a mão de Jesus. Então Jesus pega a chave da igreja e nos dá acesso hoje para que nós temos esse contato com os céus, para que a gente, através das orações, das intercessões, através de buscar essa intimidade, nós possamos ter acesso a Deus através do Espírito Santo, porque Jesus diz, eis que vou diante do Pai, mas eu vos deixo o Espírito Santo Consolador. Então, esta conexão ela não foi interrompida, ela continua ainda e continuará até a volta de Jesus. Porque no tempo da tribulação, meu amado, essa conexão será interrompida. Quando houver a vinda de Jesus, onde muitos serão transformados, onde muitos serão transladados, onde muitos receberão um novo corpo, aqueles que ficarem aqui terão problema sim nessa comunicação, nesse acesso aos céus. Porque ele não haverá mais. Não haverá tantas igrejas como hoje você diz, nossa, cada portinha, cada lugar tem uma igrejinha. Naquele tempo você vai procurar elas e não vai achar. Naquele tempo você vai procurar ondas da 1230M, vai procurar um site evangélico, aí não vai achar. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse. Versículo 20, Mateus capítulo 16. Desde então, versículo 21, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e a padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e a ser morto e a ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando da parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tende compaixão de mim, tende compaixão de ti. De modo nenhum acontecerá isso. Versículo de número 23.
E ele, porém, voltando-se, disse: Pedro, para trás de mim, Satanás. O que me serve de escândalo? Porque não compreendes as coisas que são dos céus, mas só as que são dos homens? Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o homem, o filho do homem, virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as tuas obras. Amados, vejamos então que é necessário tomarmos uma posição. Ao mesmo tempo que Pedro revela quem é Jesus, Pedro, por alguns instantes, por pensar na forma e na situação em que estava vivendo, que era uma situação agradável e boa, ele não queria que Jesus passasse, ele pensou que ele poderia envolver nas coisas do céu. E ele é repreendido porque neste momento ele é usado, e Jesus ele identifica aqui que Satanás estava falando através de Pedro. Nós podemos e haverá possibilidade de sermos instrumentos de Deus. E haverá possibilidade de sermos também instrumento das trevas. Quando eu me coloco e me posiciono nas coisas deste mundo, às vezes eu me torno um instrumento das trevas. Porque às vezes eu deixo que o ódio, a ira, às vezes eu deixo que as paixões, que as coisas deste mundo, elas me levem a manipular, a destruir, a tratar pessoas de uma forma leviana, a forma completamente através de mentiras, através de calúnias, através de coisas, porque eu não quero que essa pessoa ultrapasse, eu não quero que essa pessoa vá muito longe. Então eu dou espaço para o diabo. Mas quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, na cruz não, eu olhar para Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu me espero nele, entendo ele e compreendo ele. Pai, nessa manhã, eu falo, Deus, de uma palavra a qual, Deus, ela é real. E aonde chegou esta palavra nessa manhã? Que pessoas possam ser reveladas assim como foi revelada a Pedro. Que Jesus é o Filho do Deus vivo. E que ele deixou o Espírito Santo, como diz as tuas Escrituras, para que estivesse conosco até a tua volta. Continue conosco, Espírito Santo, e nos conduza cada dia mais à santificação. Assim nós te agradecemos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou indo embora, lembrando você, Oásis Café Bacon aberto agora a partir das 6 horas da manhã. E vem aí Vando Silva com o programa Bom Dia Cidade. É isso aí, bom dia cidade. Bom dia para você e que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus eterno Pai e que as duas consolações do Espírito Santo esteja e permaneça hoje para todos sempre. Amém. Fui, que Deus te abençoe.